Começou, agora sim. Mais um, doutora Vanessa, fechou. Não vou fazer salve, salve, meus queridos. Rapaziada, seguinte. Ficou esperando, né, Galo? Não vou fazer, deixa. Esse é só para stories. Rapaziada, é o seguinte. A primeira aula do mês, a primeira reunião que a gente teve, foi sobre precificação. O que aconteceu? Teve bastante. Foi uma reunião que teve bastante gente, a rapaziada inteira compareceu em peso, mas eu não disponibilizei a reunião da forma que eu vou disponibilizar hoje, tá? Como eu disse na reunião passada, que essa reunião era para mostrar o fruto dos atendimentos da semana, como eles tinham sido, os contratos fechados, assim, qual que era o objetivo? Mostrar para vocês que o que eu falo numa reunião, eu faço na outra, né? Porque eu não quero chegar para vocês e falar, faz isso que dá certo, e daí na outra reunião não mostrar nada para vocês, não mostrar o resultado, né? E eu ainda trago o Messias para o Messias dizer como que foi a semana, né? Para ter ainda a testemunha. E então o que eu fiz? Eu preparei a primeira aula que a gente teve no mês para mostrar sobre precificação. No final da aula eu vou mostrar os atendimentos que ocorreram durante a semana. Daí eu compartilho meu WhatsApp e vou mostrando os atendimentos, como foi, se deu fechamento de contrato, se deu certo, se não deu certo. Vou mostrando para vocês, para a gente finalizar daí o mês, tá? Amanhã eu vou disponibilizar no grupo, no meio da tarde, um link, tá? Daí vou deixar o link em aberto. Quem quiser que eu analise processo, trocar ideias sobre algum caso, o link vai estar disponibilizado lá. Eu vou estar logado 100% do tempo, vai ser o mesmo link que eu coloco para o escritório, que eu e o Messias e o Gabriel a gente fica trabalhando durante o dia, vai estar disponível no grupo para verificar. Às vezes está com dificuldade em execução penal para fazer algum cálculo, às vezes não sabe que tese usar em algum processo, quer que dê uma olhada no processo. Gente, vai estar disponível, só entrar lá e trocar uma ideia. Até o Galo, que tem o dia mais corrido aqui de todo mundo, que é o advogado mais requisitado, se quiser passar o dia lá com a gente trabalhando lá no Meet, Galo, tá? Estamos disponível. Beleza? Fechou? Gente, é o seguinte, ó. Eu vou passar para a tela onde está o mapa mental e eu não vou conseguir ficar olhando a tela do Meet, porque eu compartilho a guia, tá? Então, se acontecer alguma coisa, abre o áudio, participa comigo, conversa, porque é o que faz a reunião ficar mais interessante, tá bom? E eu vou fazer pergunta, e quando eu fizer pergunta, puta que pariu, mano. Nossa, falei puta que pariu, o YouTube vai me cortar. Participa, eu fiz pergunta, participe, fale, responda, nem que seja para falar que nem a Aline faz. Eu não sei, mas a Aline responde, eu não sei, tá bom? Beleza, rapaziada? Vamos lá. Seguinte, ó. Primeira coisa, né? Qual a diferença de preço e valor? Quem está no grupo do Sardinha tem total noção da diferença de um para o outro, né? Porque o Sardinha fala isso toda reunião. Antes dele. Duas coisas que o Sardinha fala toda reunião: sobre preço, valor e rapport. Toda reunião do Sardinha ele fala dos três. Então, assim, qual é a diferença de preço e valor? Pelo amor de Deus, alguém que participou da primeira reunião me responda. Valendo um Pix de R$ 50. Eu não participei da primeira reunião. Valendo um Pix de cinquentão. Qual a diferença de preço e valor? Eu faço agora, aqui no grupo. Pode ser eu? Pô. Você não, claro que não. Cinquentão? Jura? Então, é o preço da mensalidade da comunidade. Show de bola. Então tá. O primeiro você tem que vender o seu valor, o seu conhecimento. E depois, no final, tu mata no preço. Não é isso. Eu quero saber o que é preço e o que é valor. Perdeu cinquentão. Próximo. O valor é aquilo que não é palpável. É o seu conhecimento, e o preço é que você cobra por cima disso, o que você oferece ao seu cliente. Acertou o preço, errou o valor. Próximo.
Perderam. Ninguém falou. Gente, ó. Vou falar logo. Não, já era. Perdeu. Agora vamos mostrar o que é. Eu vou fazer mais perguntas. Eu vou fazer isso para fazer vocês participarem. Seguinte. O Jonathan acertou que era o preço, tá? O preço é a definição monetária daquilo que você está cobrando, do teu produto, do teu serviço. É a parte tangível, palpável, tá? E o valor é aquela percepção que o cliente tem do serviço que você está prestando. Exemplo, eu, Renato, presto um serviço, merece 25. Não era uma opção, era tudo ou nada, tá? Então, assim, ó, eu, Renato, presto um serviço em execução penal. O que eu faço para o cliente? Além do serviço de execução penal, eu faço um atendimento todo mês de parlatório, o que eu não coloco como custo do serviço. Isso vai aumentando a percepção da minha prestação de serviço para o cliente. Ele vai pensando, pô, o advogado que eu tinha antes não me atendia a hora que eu mando mensagem, o advogado que eu tinha antes não faz parlatório uma vez por mês com o fulano, o advogado que eu tinha antes não facilita minha forma de pagamento, o advogado que eu tinha antes é grosso, o advogado que eu tinha antes não me atende bem. Todo esse ponto que eu vou trazendo, o advogado que eu tinha não me explicava direito o que vai fazer no processo, não me dava informação do processo, tudo isso é valor que vai se acumulando e faz o preço se transformar em algo pequeno. Então, eu chego para um cliente para fazer um pedido, exemplo, um indulto, pedido super simples de se fazer. A gente até ontem no grupo estava uma discussão sobre um ponto do indulto. Hoje, eu cobro no indulto para fazer R$ 2.600, 2 salários mínimos. Então, assim, tem gente que eu vi cobrando um salário mínimo. Então, se eu chego e falo que eu vou cobrar 3.500, 4.000 no indulto, um cliente que já me conhece, eu já entreguei tanto valor, tanto ponto positivo que ele pode agregar como a minha prestação de serviço, que o meu preço acaba se mostrando viável para ele, né? Até pela minha forma de parcelamento, que muitas vezes eu ajudo, tanto que eu vou mostrar aqui uns aqui que, de certa forma, eu resgatei da inadimplência alguns aqui essa semana. Galo, um indulto, você está cobrando quanto? Base de entre esse preço, 2.400 a 3.500, mais ou menos, essa faixa. Mesma média. Beleza? Entenderam o que é o preço e o que é o valor? Ficou bem claro? Porque isso define muito o quanto você vai cobrar lá quando a gente chegar lá no finalzinho lá, tá? Então, assim, eu já falei para vocês o que e adiantei, e até comi, não mostrei a continuação e já falei. A contraprestação entre preço e valor. Outro ponto, o custo, tá? Existem 2 tipos de custo. O custo tangível e o custo intangível, né? Qual que é o custo? Esse é o fácil. Qual é o tangível? Esse não vale 50, é só a participação mesmo. Alguém, por favor, participe comigo, fala comigo. A Larissa está bem no centro da minha tela, né? Tá bem aqui, bem no quadradinho do meio, tá, Larissa? Eu tô olhando para você participar e você não está participando. Estou fazendo faxina no escritório. Estou aqui por milagre de Jesus. Tá perdoada. Então, gente, tangível é o óbvio, né? Aluguel, água, luz, internet, telefone, combustível, estagiário, é todo o custo palpável que você tem com o seu escritório. No final, a gente vai precisar saber disso aqui, ó, no final, na hora de chegar na precificação. Então, eu já coloquei já uma média de preço, para um chute, né, de quanto se gasta mais ou menos, pode ser que, dependendo da região, seja para mais ou para menos, só para a gente ter um valor quando a gente chegar lá no final, para saber quanto se cobrar num processo, tá? E o custo intangível, né, que é o nosso tempo, que era a parte mais difícil de saber qual que era o intangível. Obviamente, existem outros fatores em volta do intangível, o teu conhecimento, né,
a faculdade, o tempo o que você gastou para se preparar, é tudo custo intangível. Mas o principal que você tem hoje, que é... Sardinha, você está erguendo a mão aí por quê? Não? Nada? Ah, tá. Nada. Você deu uma erguidinha de mão, achei que você queria falar, tem mãozinha no Meet, tá? Se você quiser falar, pode Tô clicar ali. fazendo um Reels aqui, vendo se eu vendo algumas coisas. Precisando de dinheiro. Perfeito, isso aí. Então, o intangível, ele tem uma esfera de elementos que você pode colocar ali. Mas o de bate-pronto, o que você vai vender e tem que colocar nesse teu custo é o seu tempo, né? Que é a sua hora de trabalho. Então, assim, primeiro ponto. Agora eu vou fazer essa pergunta para cada um, tá? Quanto vale o seu tempo? Quanto vale a sua hora técnica? Quanto que vale a sua hora de trabalho? Quanto que vale a tua, Galo? Renato, tem um motivo que eu tô na sala para descobrir isso, tá? Você é um cara que não faz o mínimo parâmetro de valoração das coisas, sou eu. Eu vou da cara do meu cliente e eu meto preço. Eu olho pro carro, geralmente. Tá, então se você tiver que fazer um parecer que você vai levar 2 horas para fazer, você vai cobrar quanto? Se eu for, depende do que eu vou precisar. Eu vou olhar uma execução penal inteira e vou entregar um resultado para a pessoa, eu vou cobrar a média de uns R$800 se fossem umas 2 horas para fazer. Umas 2 horas? R$400 a hora. Então a gente já chega de primeiro parâmetro para fixar que você vai cobrar uns R$400 a tua hora técnica em um parecer. Beleza? Tranquilo. Já é um ponto, né? Para você iniciar. Jonathan, você, quanto que é a tua hora de trabalho? Geralmente eu olho pela a dificuldade do caso. Se for para poder fazer, por exemplo, um acompanhamento na delegacia, 800 a 1.000. Tá. Quanto tempo que você leva um acompanhamento na delegacia? Umas 3 Umas horas. 4 horas? 3, 4 horas? Então, tua hora de trabalho está variando ali de 200, 250 a hora. Você consegue, olhando isso, você consegue ver o quanto que você está tendo de tempo de trabalho e qual o valor que você está ganhando por hora? Deixa eu Eu ver. não parei para poder analisar dessa forma. Deixa eu ver o outro aqui, ó. Thales, e tu? Ah, se tem uma coisa que eu tô aqui esperando é quer saber também isso, porque eu não faço a mínima ideia. Perfeito. Esse. Gente, então, você analisou quanto que vale o seu tempo, né? Quanto que vale a sua hora. Assim, ó. Ponto para você saber quanto você quer ganhar por mês primeiro, né? E vocês estão conseguindo ver? Tá? Porque tá ampliando aqui, eu não sei se está aparecendo para vocês. Tá aparecendo aí? Sim. Tá. Seguinte, né? Você tem que saber primeiro quanto você quer ganhar no mês, né? Você tem que saber quanto que é qual é a tua autoridade suficiente para chegar num valor. Eu, Renato, hoje, eu tenho plena consciência que eu tenho, no norte do estado do Paraná, eu tenho autoridade para cobrar bem. Para minha hora técnica no norte do estado, eu jogar lá 350, 400, 500 reais a minha hora. Eu tenho consciência disso. Então, o que eu faço? Eu ancorei a minha hora técnica de mínimo 150 em torno de 350. Então, quando eu vou fazer o cálculo do valor que eu tenho para receber do cliente, eu já parto desse pressuposto que essa é a minha hora técnica, tá? Deixa eu só adiantar um pedaço aqui para vocês terem uma noção. Por que isso é importante? Porque no final das contas eu vou saber quanto que vai ser o valor mínimo que eu vou poder cobrar num processo, tá? Qual é o valor mínimo que a minha hora está valendo a pena naquilo ali, né? Opa, tô me perdendo aqui. Como eu disse para vocês, hoje a minha hora está de 150 a 350, dependendo da situação, tá? O que leva em consideração isso? Complexidade, quanto eu tenho que tirar no mês. Hoje no escritório eu tenho uma folha salarial de quase 6 mil, mais custo operacional do escritório, juntando tudo
acho que está dando perto de uns R$8.000 o custo operacional inteiro do escritório. Então eu sei que eu tenho que ganhar, para meu mês valer a pena, eu tenho que ganhar pelo menos uns 20 conto no escritório, né? Tenho que tirar pelo menos uns 20 mil para pagar o custo operacional do escritório e entrar um valor que seja, de certa forma, razoável para mim. Então eu sei quanto eu quero ganhar, quanto eu preciso ganhar no mês para o meu negócio funcionar. Eu sei que eu tenho autoridade suficiente para isso, dentro do meu círculo de clientes, né? Assim, você não é só mídia social, você não é só tráfego pago, você não é só Jus Brasil, você também tem, fora isso, em paralelo, você tem a tua carteira de clientes que vai te indicar, você já tem, de certa forma, uma história que vai te trazer um dinheiro meio que, não recorrente, mas pessoas que sempre vão estar te indicando e te procurando, né? Isso eu falei, no ano passado eu fiz uma reunião e falei sobre LTV, Lifetime Valuation, que eram clientes que muitas vezes não me davam um valor alto de bate-pronto, mas que eles conseguiam se perpetuar durante o meu ano, porque o valor que eles geravam era muito alto. O valor que eles geravam por indicação, por o valor que eu recebia de pessoas ligadas a ele era muito alto. Então, assim, você tem que... Cara, vocês veem, né? Eu começo a falar, eu começo a vagar demais. Eu comecei a falar sobre o quanto eu quero ganhar no mês, já entrei em LTV. Você viu? Cara, às vezes minha cabeça... Isso é coisa de... É muito coisa de TDAH, né? Né, Galo? É foda. Deixa eu dar até mais um gole aqui. Então, voltando na situação. Esse meu valor pré-definido, ele é um conjunto de tudo que eu tenho dentro do escritório. Desde esse meu custo fixo, que eu preciso manter esse custo, até o meu custo pessoal, que eu sei que eu preciso ganhar aquilo ali. Então eu defino isso. A partir daqui eu sei quanto que eu tenho que ganhar por hora, um mínimo, né? Como eu vou saber qual é o mínimo que eu tenho que ganhar por hora? Gente, a conta de matemática mais simples do mundo, né? Você junta quantas horas de trabalho você trabalha na semana, no mês, e divide isso pelo valor que você quer ganhar. Você tem um custo mínimo da tua hora. É simples assim. Você tem um valor mínimo da tua hora ali. E a partir daí, o que você faz? Você verifica se você tem autoridade ou não para cobrar mais. Um advogado iniciante com 3 meses de advocacia, pô, a gente tem por exemplo, o Hugo. O Hugo tá no grupo. Não sei se ele tá na reunião, acho que não tá na reunião hoje. Pô, o Hugo começou a tirar o AB dele agora. Acabou de tirar o AB dele. O Hugo não consegue cobrar numa execução penal a mesma coisa que eu consigo, que o Galo consegue, né? Então, assim, não tem como você comparar o quesito autoridade dentro do processo de duas pessoas nesse nível. Então, assim, são dois extremos, alguém que saiu agora e alguém que já está na caminhada há um tempo. Né? A autoridade é completamente diferente. E isso define muito se você pode cobrar a mais ou não do cliente. Eu não digo que você não pode cobrar. Eu digo que é um cuidado para você não perder o contrato, tá? Porque se chega alguém ainda inexperiente no penal, no criminal, e dá o mesmo valor de alguém que demonstra maior experiência, gente, assim, a conta é óbvia. Quem demonstrar maior experiência vai acabar levando o contrato. Então, assim, você tem que saber palpar, tatear a situação, palpar a situação para ter um parâmetro mínimo de quanto você pode subir a tua hora técnica, tá? Eu deixei de exemplo a minha, porque eu acho que o exemplo deixa a gente muito mais suscetível a entender qual é a situação, tá? Por isso que eu já perguntei para o Jonathan, perguntei para o Galo qual era a hora técnica deles, nunca pararam para pensar qual era a hora técnica que eles cobram, mas eu acho que a partir da pergunta eles já passaram a ter uma noção de quanto que eles cobram pela hora técnica de cada um. E isso é importante para definir o preço do processo lá no final, tá bom? Assim, para você
saber quanto que você vai cobrar no processo, você tem que ter noção técnica do que vai ser executado, tá, gente? Não é mais ou menos assim, processo de tráfego, 6 mil, 7 mil, 8 mil. Não, você tem que ter uma noção do que você vai trabalhar no processo de tráfego. Quais são, valendo 50 reais, valendo 50 reais, piques de 50. Quais são os procedimentos, quais são as fases, os atos, melhor é os atos, que tem que se cumprir num processo, numa ação penal de tráfico? Alguém me fale. Todos. Vamos lá, Messias. Arrisca. Defesa prévia, Beleza. AJ, Beleza. alegações finais, sentença. Sentença a gente não faz. Tá. Cadê? Eu coloquei isso aqui em algum lugar. Eu tô em dúvida. Cadê? Defesa prévia, audiência, alegações finais. Ela tá em dúvida Atendimento do cliente, né? E atendimento da família. Tá. Você ganhou 50 no teu salário, tá, Messias? Pago o lanche. Paga o lanche. Então, assim, qual a importância disso? Saber qual é o procedimento que você vai adotar. Eu já deixei, já mostrando ali, já deu para entender. Cada procedimento, você vai ter um tempo que você vai perder naquilo. Então, assim, você vai perder um tempo e você já sabe quanto custa a tua hora. No final das contas, vocês vão ver que vai bater certinho. O tempo e a hora, o custo do processo. Tá? Outro ponto extremamente importante é você saber qual é o preço praticado na sua região. Beleza? Por quê? Exemplo, Paraná. Paraná hoje, se você cobrar 7 mil num tráfego, é o preço da região. 8 mil num tráfego em Curitiba, é o preço normal que se cobra em Curitiba. Se você partir para o Rio de Janeiro para verificar o preço que se cobra para fazer uma ação penal num tráfego, o preço do Rio de Janeiro é 15, 20. É completamente diferente. Não adianta eu, Renato, atuando em Curitiba, querer fechar um processo, uma ação penal de tráfico a 20 mil, sem que a pessoa me conheça, tá? Por isso que eu coloquei assim, ó. Qual é a forma geral? Eu saber o valor praticado na região. Qual é a exceção? A prestação de serviço personalíssimo. O cara que procurou o Renato. Esse, eu posso meter o preço que eu quiser, né? Esse eu posso saber qual que é a situação financeira do cara e meter o preço em cima da situação financeira do cara. Entendeu? Igual, essa semana um sujeito procurou o escritório, até o Gabriel e o Messias. Pode perguntar, Vanessa. Tá, doutora, esse preço é quanto à atuação no processo de tráfico, mas aí isso incluiria o flagrante, a custódia, tudo, ou não? Não. Cobraria o preço do flagrante e depois... A ação penal. O flagrante é uma coisa, a ação penal é outra. Assim, flagrante hoje... Até ontem teve um flagrante do escritório que a gente atendeu, que eu cobrei 1.500 para fazer o flagrante. Cobrei 1.500. Então, assim, flagrante é uma situação... quanto tempo que eu demorei para atender o flagrante? Não deu chuto alto, que 1 hora, 2 horas. Porque eu faço o meu flagrante é completamente diferente, tá? Vocês veem, a situação que eu advogo é muito diferente. Mas, assim, preço médio de um flagrante, você tem que colocar na ponta do lápis, que você vai ter combustível para ir, você vai perder umas 4, 5 horas lá esperando o flagrante, né? Então, assim, se você está cobrando 1.000, 1.500, 2.000 num flagrante, e está colocando na ponta do lápis que a tua hora técnica está saindo a 200, 150, 200, 250 reais, beleza, tá ótimo, tá excelente. Sim. Então, aquele que eu mandei mensagem aquele dia pro doutor, né, que eu estava a caminho já, na verdade, estava passando praticamente na frente da delegacia, que entraram os dois como tráfico e acabaram saindo como usuários, aquele eu cobrei 2.000, né, E foi 2 horas e meia. E você ficou quanto tempo lá? 2 horas e meia, mais ou menos. Cobrou 2.000, 2 horas e meia. Não ficou muito acima da tua hora técnica? Ficou um pouco, mas eram 2 clientes, né, era uma menor e... Tá ótimo. Tá excelente. Você matou toda a situação.
Opa, caiu acho que acabou a bateria do celular. Então, assim, gente, ó, de forma geral, procure saber, dentro da tua região, qual que é o valor que está sendo cobrado, para você não ficar muito fora e não começar a perder cliente por estar cobrando um valor muito acima, né? Então, assim, você tem que, na hora de definir isso, você tem que ter uma noção do valor da tua hora e de quanto está sendo cobrado na região, para você conseguir equiparar os dois, tá? Não adianta eu cobrar lá R$ 1.000 a minha hora técnica, num lugar que a hora técnica do pessoal, o pessoal tá cobrando 200, 250, né? Tá se achando mercenário? Mas às vezes não, Larissa, porque você tá numa região de interior, onde tem muito menos advogado. Quanto menos advogado, você tem uma concorrência muito menor. Você tem uma concorrência muito menor lá. Diminui o número de processos? Diminui. Mas a chance de uma pessoa bater no teu escritório e ter um escritório na frente para a pessoa procurar é muito menor do que uma pessoa que está em Curitiba. De bater no escritório da pessoa em Curitiba e no escritório na frente. Entendeu? Então, assim, você tem aquela curva de oferta e demanda. Assim, a oferta de prestação de serviço é muito menor onde você está do que numa capital onde está a Aline, onde está a Mona Lisa, entendeu? O custo, o valor cobrado onde você está, com toda certeza, é muito maior do que onde o pessoal de Curitiba. Né? Eu estava falando do Galo, por exemplo, que teve uma situação de um tráfico de drogas, né? Que eu cobrei só para fazer a audiência e as alegações finais 9.000. E daí, questão de flagrante, quase sempre eu cobro de 1.800 a 2.500. Então, sempre faço nessa faixa. O que não está muito diferente de Curitiba, o flagrante. O flagrante, às vezes, se você começar a cobrar um pouquinho mais, começar a jogar 2.500, 2.500, você vai começar a continuar pegando o processo, entendeu? E continuar fechando, porque vai ter muito menos concorrência onde você está. Assim, a oferta, a demanda é aquela, a oferta é muito menor, tá? Falando nisso, eu tô com um caso aqui, uma treta com a polícia em Xanxerê. Tem que mandar para você, tá? Pertinho, bem pertinho. Não, vou mandar até agora para você. Daí depois Pode a gente mandar. Calma aí. Vou achar você aqui. Cartão de... Aguenta aí, gente, só para a criança com TDAH aqui não esquecer. Larissa, Lari. Cadê você? Lari, aqui. Contato. Mandei. Isso aqui vai virar contrato. Chegou. Não, ela é mercenária. Pode ser mercenária também, tá? Eu atendi super bem. Assim, o doutor Paulo fala, ai, vamos cobrar menos, não sei o quê. Não, vamos fincar. Sabe o que eu penso? Quando eu termino de ver quanto que eu vou cobrar no processo, eu vou cobrar 8.000 no processo. Daí eu penso assim, cara, eu vou jogar 12. Porque daí se o cliente negociar, cai em 10. Eu faço isso. Dá certo. E dá certo. Renato, semana eu atendi um rapaz com a Larissa, semana passada, velho. O senhorzinho, ele não tinha nada, ele colocava as coisas dele dentro de uma sacola para carregar dentro da cidade. E a Larissa querendo cobrar 3 vezes o preço da tabela da OAB do Mato Grosso do Sul. Fiquei com dó do senhorzinho, eu falei, cara, ele não precisava estar cumprindo essa pena. Eu tenho esse coração, sabe? Eu quero só ganhar. O valor para mim depois. Por isso que eu falo, por isso que eu nunca pensei na minha hora, porque assim, meu negócio é olhar para o processo, eu tenho um atalho em fazer a porra do processo, escrever e ter razão no final. E ela vai lá e faz esse negócio. Ainda bem que a Larissa me dá essa mão lá, senão eu tava fudido por aqui. Levemente mercenária mesmo. Sabe qual que é a situação de precificação? É saber o mínimo. Né? A precificação é isso, saber o mínimo. O máximo, irmão, o máximo só Deus sabe, é o infinito e além. A Larissa tá certa. Pode falar, Messias. Eu sou meio igual a Larissa também, porque no último atendimento que eu fiz com processo de indicação, o advogado quebrando a cabeça, quanto que você vai cobrar e tal.
Se o cara ganhar um salário mínimo, cobrar parcelado em R$ 300, tá bom. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, já que ele mandou o processo, tem a qualificação dele da denúncia. Vamos procurar. O que eu fiz? Procurei, eu já sabia a minha hora técnica, já sabia quanto tempo eu ia gastar naquilo. Eu já tinha a base. Eu falei, cara, não vou cobrar menos de 5 mil nisso daqui para fazer a defesa prévia e audiência na Maria da Penha, pro cara. Ele, não, mas está muito caro. Eu falei, vamos ver. Busquei na denúncia a qualificação, vi que o cara era militar. Militar, com 24 anos, no mínimo, ele era sargento. Tem um trabalho fixo. Joguei o nome dele no Google para ver se ele tinha feito algum concurso público. Descobri que o cara era aspirante oficial. Falei, irmão, isso daqui, ou ele é playboy, ou ele está ganhando 7 mil por mês. A gente pode subir isso daqui para 7 mil reais que ele vai pagar. Não deu outra. A gente cobrou 6 e alguns quebrados, ele deu uma entrada e parcelou o resto. Só que, como foi no cartão de crédito, a gente recebeu tudo inteiro. Mas tem que ser igual a Larissa mesmo. Senão a gente não paga as contas. Mas o importante é saber o mínimo. Se você sabe o mínimo, o máximo é do tato que você tem com o cliente, da conversa. É você, na entrelinha, conseguir vislumbrar até onde você pode chegar com a pessoa. Né? Então, assim, seguindo. Qual é a exceção da situação? Prestação de serviço personalíssimo. Né? O cara que vem porque você é você. Esse cara é diferente. Você pode cobrar assim, o infinito e além. Semana passada veio um sujeito para ser atendido no escritório. A gente até fez uma reunião. Tava eu, Messias e ele, que eu peguei e perguntei logo de cara, assim, na batida, quanto que o teu primeiro advogado cobrou? O cara travou, assim. Logo de cara eu já perguntei. Ele falou, ele cobrou 85 mil. Daí eu peguei e virei para ele, tá, para finalizar o processo eu cobro 30. Beleza? Se você quiser que eu faça só o HC para você, eu vou cobrar 15. Qual que você quer? Óbvio que eu não cobro 15 mil no HC. Óbvio, né? Mas eu já peguei e fiz aquela ancoragem de preço. Coloquei o HC muito caro, né? E o resto do processo ficou barato aos olhos do cliente. Cobrei 30 mil para finalizar. Tá bom, ele disse que ia fechar, fiz contrato, fiz tudo, ele não pagou. Beleza, acontece. Né? Me mandou mensagem a semana falando que não esqueceu de mim, que a semana ia fazer o pagamento. Tudo bem. Mas assim, para negociação, o Messias que assistiu, tenho certeza que ele assim, aprendeu muito durante a negociação com esse contrato. Né, Pequeno? Muito. Desbloqueou o XP novo. De XP novo. Eu digo pro Messias que cada dia ele desbloqueia um XP novo. Tipo, qual que foi o de hoje? A sacada lá na audiência de tentar localizar a vítima para testemunhar. Até para escrever. Isso aí. Seguimos, tá? Ao final disso, o que você precisa ter? Tem que ter na tua cabeça que você tem custo tangível, intangível e quanto que vale cada um, tá? Espero que até aqui vocês estejam acompanhando e que eu esteja conseguindo trazer para vocês como que eu faço. Até aqui tá dando certo? Até aqui tá funcionando a reunião? Nossa, cara, eu amo assim quando todo mundo participa junto, sabe? Não entendi. Assim, Eu amo agora. assim quando todo mundo participa, que fala comigo, cara, que eu vejo todos esses microfones abertos, as câmeras. Cara, vocês não sabem como eu fico feliz quando isso acontece. Obrigado pros dois que participaram. Tá? Beleza? Eu tô vendo não aí, ligo a Pequeno. câmera porque eu tenho um ajudante. Só não deixa essa criança virar advogado, pelo amor de Deus. Só isso, tá? Então, doutor, a gente estava falando ali do flagrante. Então, ficou em 2.000, né? Eram duas pessoas, era uma menor e o maior de idade. Os dois vieram, né? Ela me responsabilizei e acabei trazendo também. Então, acho que foi né? Foi válido ali o valor. Ficou excelente. Bom, né? Ficou muito bom. E o que você tem que ter em mente na sua cabeça é mais ou menos assim.
Cara, quanto tempo eu vou perder nessa... Com perdão da palavra, YouTube me cancelando de novo, tendo que lançar aula no Hotmart porque o YouTube não vai aceitar a minha aula. Quanto tempo eu vou perder nessa porra? É isso que você tem que pensar. Aqui o que eu tento mostrar para vocês, que a técnica leva você a saber qual é o tempo que você perde na execução de um trabalho, tá? Se você souber isso e souber quanto que custa a tua hora, você consegue saber quanto que você vai cobrar. Exemplo, processo de... O próprio induto, que a gente estava trocando ideia aqui. O induto é algo muito rápido de se fazer. Você faz um induto em coisa de 1 hora, 2 horas, né? Se a execução penal não tiver muito embaralhada, é rápido. Se tiver muito confusa a execução penal, pô, demora um pouquinho mais. Então, assim, a partir daí você sabe que a tua hora, você vai cobrar lá R$400, R$300 na tua hora. Você já sabe, o meu custo é esse. Eu posso cobrar a partir daqui. Menos do que isso, nunca. Entendeu? Então, assim, qual o objetivo? Não fechar o mês no negativo, perdendo. É fechar o mês ganhando, né? Então, seguindo o baile. Exemplo prático, que eu já acabei de trocar ideia com vocês. Ação penal. Quanto tempo no Paraná leva um processo de tráfico sem ser muito complexo? Tá? Tem alguns que levam menos. Exemplo meu. O meu processo de tráfico levou 4 meses. Era no interior do estado, era na comarca que o Guilherme ama, né? Que o Guilherme hoje teve bons momentos, né? Mas levou 4 meses lá. Em Curitiba, hoje, um processo de tráfico leva 6 meses. Se for muito complexo, chega até 1 ano, né? Então, assim, eu já sei qual é o tempo que eu vou ter aquele processo na minha base. Quais são os atos praticados? O Messias ganhou 50, né? Falando dos atos. Eu perdoei que ele não falou dos atendimentos, mas tudo bem, não é ato processual, né? A defesa prévia. Quanto tempo uma defesa prévia? Defesa prévia, assim, processo simples. Gente, 90% das vezes você não perde mais do que 1 hora para fazer uma defesa prévia. Audiência. Se for uma audiência tranquila, quanto tempo foi a audiência de hoje, Messias? Uns 15 minutos ou menos. Não bateu 20. Não bateu 20. Rapidinho, né? Então, assim, uma audiência mais tranquila, 2 a 4 horas. Beleza. Eu tô até colocando um pouco mais demorada a audiência, tá? Alegações finais, é a parte mais chata do processo. Alegações finais. Que você tem que pegar e ficar revendo o depoimento, tem que transcrever. Então, assim, a pior parte do processo, umas 5 horinhas, tranquilo, seguindo. Atendimento. Você vai atender, se for igual eu, né? Tem advogado que atende uma vez no começo, uma vez no final, né? Eu atendo o cliente, a cada 45 dias eu atendo. Então, assim, vamos dizer, em 6 meses ali eu vou atender ele 4 vezes, que seja, 3, 4, 5 vezes. Então, assim, quanto tempo cada atendimento? Hoje, cada parlatório no estado, eles deixam você falar 25 minutos com o cliente. Joga que você vai falar 1 hora com o cara, né? 4 horinhas. Vocês estão vendo que eu estou trazendo o processo, eu tô fazendo uma conversão de processo para tempo, para entender mais ou menos como que funciona, né? E atendimento da família, que é a parada mais chata que tem, né? Que você atenda a família 1 vez por semana, para dar informação para a família. 1 vez por semana você atende. Vai dar quanto? 24 horas de atendimento. Gente, esquecendo disso que eu falei, disso aqui, esquecendo esse ponto aqui que eu trouxe as horas, um processo de tráfico hoje, quanto que vocês cobram? Simples, um processo o aviãozinho que foi preso pela polícia militar num flagrante com meia dúzia de pedra de crack, sem muito elemento dentro do processo. Quanto que vocês cobram hoje? Vamos aí. Jonathan? Hein, Renato? Lini? Ou não? Eu cobro 5 mil, mínimo, assim, ó. Processinho que não tem muita coisa para fazer, 5 mil. Do meu primo, eu cobrei, porque era meu primo, era minha tia que ia pagar e não tinha nem nada, cobrei 2.500 porque era família só. Tá. Mas é o Você, preço que eu cobro hoje.
Eu não tive experiência muito boa, não. Eu peguei um processo de tráfico, ele estava para a Defensoria Pública, eles deixaram para poder fazer a resposta à acusação nas alegações finais. Eu peguei por 3.500, eu acho que eu peguei bem barato. Gui, você? Cara, eu tenho cobrado aqui no tráfico 3.500, 4.000 reais. Eu cobrei. 3.500, 4.000. Isso aí. Mona, quanto que você cobra no tráfico? No momento eu não tenho nenhum tráfego, mas eu cobraria no mínimo 5.500. 5.500? Aham. Renanzinho que tá direto, fala comigo aí dos processos. Num tráfico, quanto que você cobraria? Renan não tá nem na aula. Tá dormindo. Puta que pariu. O YouTube me cancelando de novo. Pau no cu do Renan que não tá nem na aula. Fez propaganda no Insta e não tá nem aqui. E você, mercenária? Quanto você cobra, mercenária? O último tráfego que eu peguei, eu cobrei 11.000. Tá, mas normalmente você cobra quanto? Normalmente eu cobro de 9. Se for fazer o processo, realmente é 9, até 11, 12, dependendo. Perfeito, tá com uma coragem muito boa. Então, assim, ó, vamos. Gente, seguinte: se eu cobrar 150 na minha hora, o meu processo de tráfego vai sair por isso aqui, ó. Mínimo 5.400. Deixa eu colocar aqui no centro da tela. Se eu cobrar a minha hora o que realmente eu quero, que é os meus 350, eu vou estar batendo, eu vou estar no ideal que é da mercenária. Então, assim, se você está cobrando menos de 5.400 no teu tráfego, assim, te digo uma coisa, você está perdendo dinheiro, tá? Se você está cobrando menos do que isso, está perdendo dinheiro. Beleza, tranquilo. Opa. Tranquilo, você está cobrando 5, 4.500. Gente, não tem ninguém que realmente a hora técnica é 150 reais aqui. A minha hora técnica, se eu for calcular, vai dar 100 reais no máximo, se eu for fazer o cálculo, a minha hora técnica. Mas aqui ninguém quer ganhar pouco. Ninguém está aqui porque quer se contentar ganhando pouco. Ninguém está aqui porque quer chegar no final do mês, empatar as contas no zero. Ninguém quer isso. Tá, todo mundo aqui entrou no grupo, participa das reuniões, lê o que eu mando, participa, pergunta. Por quê? Porque todo mundo aqui quer ganhar cada vez mais. Todo mundo aqui é ambicioso. Quem não é ambicioso não tá na porra do grupo. Quem não é ambicioso tá lá no gratuito. É isso que acontece. Então, assim, se você tá cobrando 5.400 num tráfico, qual que é a realidade? Você tá empatando no zero. Entendeu? Então, qual que é a ideia? Você saber qual é o valor que realmente o teu trabalho vale, sabe? Então, assim, você já entendeu que é basicamente uma fórmula. Saber, tecnicamente, o que você vai atuar, quanto tempo você tecnicamente vai gastar, né? E quanto o seu tempo vale, e aplicar isso aí. É quase que uma fórmula matemática isso aqui. Então, assim, na primeira reunião eu não fui tão incisivo, eu não fui tão direto nesse ponto. Mas, gente, eu estou mostrando para vocês na tela, assim, na última vez eu não fiz isso, mas eu estou mostrando para vocês escancarado que se você tem ambição de ganhar bem, de se dar bem, você tem que entender quantas horas você vai perder naquilo e quanto seu trabalho vale. Entendeu? Ai, adoro esses momentos assim que eu sou intenso. Seguindo. Finalizando aqui, gente. Então, assim, a gente chegou aqui a dois patamares, né? Que é o patamar da hora e o patamar do tangível e do intangível. Porra, beleza, Renato. A minha hora eu já entendi, que eu tenho que partir dos 5.400 para cobrar no processo, para minha hora valer a pena. Mas, porra, eu ainda tenho o custo do meu escritório, né? Gente, para você jogar
esse custo tangível, né, e o intangível no mesmo cálculo, você tem que ter uma noção que eu perguntei lá no começo da reunião, eu perguntei quantos contratos cada um estava fechando na semana. Vou perguntar de novo, quantos contratos de terça-feira passada para essa terça-feira vocês fecharam? Quantos? Quem não respondeu aí? Lari, fechou quantos processos essa semana? Fala, mercenário. Vamos lá. Depende, eu fechei mais de família essa semana, né? Tudo bem, tudo bem. Quantos você fechou essa semana? Eu fechei mesmo uns 3, assim, que já me contrataram para fazer, né? Beleza. Uhum. Aline, essa semana você fechou quantos? Nenhum. Porra, Aline. Tá de Só consegui sacanagem, Aline. fechar um contrato esse mês. Não. A gente vai ter que. Larissa fechou 3. A gente vai ter que pegar e fazer Seríssimo. Não, a gente vai ter que trocar uma ideia Cheia mais. de trabalho, trabalhando até dizer chega e não consegui tempo para. Vai ter que arrumar isso aí. Não, se você não ficar rica, eu não fico rico também, filha. Como que você vai pagar minha mentoria se você não tá ficando rica? Exatamente. Vou te ajudar. Eu e o Serginho. Aline, contrate um estagiário ou um advogado. Preciso urgente. O problema é que eu não tenho dinheiro. Não, mas, Aline, não é assim que funciona. Você contrata para ter dinheiro. E depois 30 dias que você vai pagar. Você contrata para ter dinheiro, filho. É isso, é bem isso. Calma aí, cliente ligando. Deixa que essa aqui tá devendo. Depois eu atendo. Inclusive, estou roubando uma funcionária do Renato. Eu sei. Já até conversei com ela já. Então, assim, gente, o número de contratos que você fecha dentro do mês, todo mundo aqui tem uma noção. Eu sei que eu consigo fechar 20 contratos no mês. Eu consigo fechar 20 no mês. Até mais. Então, assim, eu consigo diluir o valor tangível dentro de 20 contratos, né? Eu consigo pegar esse valor que eu tenho do escritório de 8 mil e diluir em 20 contratos. Então, assim, você tem que ter uma noção. A gente sabe que esse valor tangível do escritório, custo tangível, você não vai conseguir de forma, todo mês eu vou fechar 10 contratos, todo mês eu vou fechar 20. A gente sabe que não é assim. Mas a gente tem que ter pelo menos uma meta, um mínimo. Eu coloco meta dentro do escritório. A gente tem duas metas. Uma minha, que é o número de contratos fechados, que são 5 semanas, e outra, que é uma meta de valor recebido, né? Qual que é a meta do valor recebido aí, Messias? 30 mil em 20 dias. Isso aí. E batemos quantos hoje? 27. Quantos dias deram? Já. Hã? 29 já, né? No finalzinho. Deu 29. E quantos dias deram? 20. Menos de 20. Deu menos de 20, né? Então, assim, gente, você tem que ter uma noção do que você produz, tá? Se você não tem noção da tua produção, você nunca vai conseguir. Cara, tem que mirar alto. Você nunca vai conseguir delimitar quanto que você vai poder desse valor aqui de 2.800 que eu coloquei como exemplo, quanto que você vai poder diluir um pouco desse valor dentro de cada contrato. Então você tem que saber, eu tenho capacidade de fechar 2 contratos na semana, eu vou fechar 2 contratos na semana. 2 contratos na semana são 8 contratos no mês. Então vamos dividir esse valor, que é o meu custo, nesses 8 contratos no mês. Entendeu? O que você vai fazer? Vai somar isso lá no teu valor das horas, né? O que vai definir o teu preço final, né? Que é um valor até o infinito. E, gente, precificação é isso. É autoconhecimento, tá? É o conhecimento técnico e saber atrelar isso. Óbvio que quem precisar de auxílio, acabou de cair aqui no escritório um processo disso, daquilo outro. Quanto que eu cobro? Óbvio que no grupo a gente vai ajudar. Óbvio que eu vou dar quanto que eu cobro, quanto que eu acho que a pessoa tem que cobrar. Assim, o palpite sempre vai ter. Mas, amém. Então, assim, mas qual que é o ponto? É o autoconhecimento, de você ter noção de quanto você cobrar sem depender de perguntar para os outros.
a situação que eu falei para vocês, do contrato que eu cobrei 30 mil, que eu estava junto com o Messias, eu precisei fazer levantar o valor em coisa de 1 minuto. O cara perguntou, quanto você vai cobrar? Eu tive que falar o valor para ele de bate pronto. Entendeu? Tranquilo, Gui. Fica com Deus. Então, assim, você precisa ter essa noção. Para se você, na correria ali, no desespero, precisar precificar e não tiver tempo de perguntar no grupo, de ter alguém te auxiliando, você saber o que fazer, tá? E como que você consegue fazer isso rápido? Todo o processo que você cair na tua mão, você ir executando isso. Todo o processo que eu vou pegar o mapa mental e vou disponibilizar para todo mundo, tá? Na reunião também vai estar, mas eu vou disponibilizar ele bonitinho, em PDF. Qual que é a ideia? Você ir treinando isso, porque vai chegar uma hora que os seus preços vão ser automáticos. Você já vai saber, estelionato eu cobro tanto, estupro eu cobro tanto, tráfico eu cobro tanto, operação, orcrim eu cobro X, entendeu? Os teus preços vão acabar entrando no automático, entendeu? Beleza, rapaziada? Isso aí? Cara, deu 1 hora de reunião? Quase. Quase 1 hora. Caralho, mano. Nossa, eu me empolgo na hora de falar. Deixa eu aproveitar então agora mais 15 minutinhos e mostrar um atendimento. Deixa eu abrir aqui. Mostrar um atendimento da semana passada que eu ia mandar para a Larissa, no final nem mandei para a Larissa. Desculpa, Lari, eu acabei fazendo. Não tem problema, só uma indenização vai chegar na tua casa. Não, beleza, tranquilo. Eu gravei a tela eu compartilho a indenização vai chegar na minha casa, não tem problema. Relaxa. Eu comecei a rodar tráfego pago em Santa Catarina, Lari. Então, assim, eu vou te usar muito, tá? Aí sim que a tua mulher vai pedir quem que é a Larissa, né? Ela vai perguntar quem é a Larissa. Eu comecei a gerar tráfego pago em... É que assim, eu divido muito minhas regiões, eu prefiro fazer campanhas diferentes. Eu fiz na tua região. Você faz tráfego pago? Faço. Eu fiz na tua região. E eu sou teu concorrente no tráfego pago, igual eu sou com o Galo. Eu não faço, por exemplo, em Chapecó. Eu faço em Erechim, que é uma cidade perto daqui, que tem bastante, né? Rio Grande do Sul. Criminal. Aqui em Concórdia e Videira. E eu coloquei oeste de Santa Catarina, tá? Oeste de Santa Catarina, a maior parte das cidades, as cidades maiores, eu estou gerando tráfego lá. Então vai começar a cair coisa, mas qual que era a minha ideia? Cair os processos para mim e usar você. Então fique tranquilo. Pode deixar. Daí você pode cobrar 22, 30, não tem problema nenhum. Eu já mando bem. Tá bom? Tem uma coisa que eu sei é cobrar. Não, fica tranquilo. Eu fecho aqui 30 e jogo na tua mão. Não tem problema. Beleza. Gente, seguinte, esse aqui foi um Jus Brasil que a gente abriu na sala. Eu abri 2, tá? Eu abri 2, que eu conversei mesmo. Na verdade, foram 3 que eu abri. Um era do Tocantins, eu não quis fazer. Eu excluí o contato porque eu não queria fazer o Tocantins. Até perguntei se alguém queria, ninguém quis. Eu peguei e falei, infelizmente eu não posso atender, tchau. E não atendi, tá? E outros 2. Esse aqui fechou. Eu vou mostrar toda a conversa. E o outro ficou engatilhado para fechar começo desse mês, tá? Então, assim, gente, de 3 que eu abri na sala, um já fechado com pagamento e o outro para fechar o pagamento agora começo de fevereiro. Então, vocês veem, não tem segredo, tá? É só usar o rapport do Sardinha. Usou o rapport do Sardinha, fecha o contrato. Né, Sardinha? Então aí, ó. Maravilhoso. Desde criança, né? Sendo feio e usando o rapport. Outra coisa, gente. Não tem, que nem eu mostrei para vocês na reunião na passada. Não tem essa de não atende, não fala por mensagem porque não vai fechar. Não fala por áudio porque o cliente não vai gostar. Não tem isso. Isso não existe. O que existe é você saber medir para quem você está vendendo, saber entender quem você está vendendo,
para você fechar o contrato. Pô, se você vê que é uma senhorinha de idade que mal e mal consegue ler o WhatsApp, não manda mensagem, manda áudio, liga. Se você vê que é uma pessoa mais nova, tal, que não gosta tanto de áudio, não gosta tanto de ligação, vai por mensagem. É saber fazer o raio-x do teu cliente, né? Esse papo de uma coisa funciona, outra coisa não funciona, não existe. Para cada pessoa tem um método de venda, tá? E como que você sabe qual é o método de venda para cada pessoa? A porra do rapport, cacete, né? É isso, Serginho? Joinha do Serginho. Então é isso mesmo. Então vamos lá. Eu comecei... Rapport é vida. Rapport é vida. Lembre-se disso. Rapport é vida. Eu comecei o papo da pessoa com um script que eu uso para todo atendimento, né? O script que eu uso é aquele passo a passo padrão dizendo o que fazer, né? E eu até falei que ia ser um pouco pau no cu com advogado, né? Que eu falei, segundo a plataforma, o advogado anterior que recebeu o caso não era especializado. E deu certo, né? Então a gente segue lá. Beleza, seguiu passo a passo, tranquilo, redondo, né? A pessoa, primeira objeção, qual que é para quem recebe pela internet o cliente, qual que é o padrão? Quebra de objeção. É isso que você tem que fazer. Você tem que saber quais as objeções que a pessoa vai ter, quais são as principais. Custo de atendimento, né? Saber quem é você, porque ela pode achar que é um golpe, né? Então você tem que passar isso. Medo de você não estar presencialmente no lugar, então você tem que demonstrar que o processo é inteiro eletrônico e que você pode fazer tudo o que ela precisar, então você tem que vir quebrando objeções. Essa que é a parada, né? Então assim, seguindo lá. Primeira coisa que ela meteu para mim, urgente, mas no momento não tem como pagar advogado, né? Já quebrei a primeira. Não estou cobrando atendimento, estou aqui para prestar auxílio. Eu já prometi que que eu não ia atender o processo, mas que eu ia tentar dar pelo menos um norte para a solução da situação, né? Beleza. Ela já começou a me fazer perguntas, né? Foquei aqui, dei aquela focada no videozinho, segue o barco. Né? Ela falou que ia responder as perguntas, que eu ia responder as perguntas e seguir. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês conseguem escutar meu... eu vou ter que colocar o áudio no celular. Aguenta aí, gente. Vocês não vão conseguir escutar o áudio pelo coisa. Aguenta aí. Débora. Tá aqui. Vamos lá. Qual primeiro? São meus 3 áudios. Aqui. Então, ele tem 8 dias para recorrer mesmo. Na verdade, assim, ele tem 5 dias para recorrer. Primeira coisa, gente, situação da internet. Entregue muito. A reunião a gente falou sobre valor, tá? A gente falou sobre valor, não preço. Então, entregue muito valor. O que eu faço para fechar contrato? Eu praticamente ensino o cliente sobre o processo dele. O cliente consegue dar uma aula sobre o processo. Ele consegue pegar o processo, chamar outra pessoa e falar, vem aqui, ó, eu vou te explicar o que está acontecendo no meu processo. E ele sabe exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer. Se ele procurar outro advogado que cobre menos, ele já sabe o que o outro advogado tem que fazer. Eu vou perder o cliente pelo excesso de informação. Mas assim, fechamento de Jus Brasil Online, entregue. Não tenha preguiça de entregar conteúdo, de entregar informação para a pessoa. Porque isso quebra a primeira objeção, tá? Que a primeira objeção é aquela objeção do golpe. O cara fala, porra, tá vindo pela internet, pode ser que eu sofra um golpe. Quando você começa a dar informação do processo, dar informação da pessoa, falar o que vai acontecer, falar sobre como funciona o procedimento, começa gratuitamente entregar tudo isso, a primeira objeção já cai. Porque a pessoa já vê, porra, é advogado e entende do que tá falando, tá? E 8 dias para apresentar
as razões do recurso. O que é isso? Ele apresentar a tese de defesa dele no recurso. Então, assim, dá um pouquinho mais dos 8 dias. Ele, via de regra, já que vocês estão sem advogados, ele está com a defensoria, né? Muito provavelmente, quando ele recebeu essa sentença, quando ele recebeu na mão, ele disse que ia recorrer, a defensoria já vai apresentar o recurso automaticamente para ele, tá bom? Só que eu não vejo muita... Primeiro ponto, eu falei que ele não precisa de advogado. A defensoria vai apresentar o recurso dele de qualquer jeito, tá? Só que assim, cá entre nós, eu não vou perder processo para a defensoria, né? Eu não tô aqui para isso. Eu não tô pagando R$100 por mês pro Juiz do Brasil para perder processo para a defensoria, né? Então a gente vai lá e dá aquela queimada da defensoria. Eu não vejo muita chance de êxito em um recurso da defensoria, tá? Não criticando a defensoria de Santa Catarina, que normalmente é a defensoria da ativa, mas eu também sou defensor da ativa, principalmente no Paraná, e eu sei que nesses casos que a gente recebe do Estado, não tem como dar a atenção que a gente dá para um caso particular, tá bom? Quanto ao resultado... Resumindo, falei mal, mas não falei mal. Falei que eu também sou defensor da ativa, né? Que eu não consigo dar a mesma atenção no processo que eu sou defensor da ativa, como no processo que eu sou contratado pelo cliente de forma particular. Então ela já entendeu. O cara que está com o meu processo na mão, provavelmente vai só cumprir burocracia, não vai fazer a análise do processo, não vai fazer a apelação da forma que tem que ser feita. Ele vai cumprir a burocracia, jogar para cima, receber os honorários e acabou, né? O curso dele, tá? Não tem como prever se vai ser bom, mas de qualquer forma o recurso não pode aumentar a pena dele. Então, ele, de qualquer forma, a solução para ele não ser preso agora imediatamente é recorrer, porque o processo continua rodando e ele só vai ser preso lá no final. Ele tem 8 dias para recorrer mesmo. Só que a gente tem que tentar evitar isso, tá certo? O áudio está saindo aqui? Sério? Tá. Seguimos. Aqui, fechou. Certo? Ela falou que entendeu, beleza, segue o baile. Você tem a sentença aí com vocês? Vocês estão escutando o áudio que está tocando ali? Manda a sentença que eu tento dar uma olhada aqui, tá bom? Bem rapidinho, mas deu para escutar. Ah, tá. Parece eu na velocidade 1. Dá para entender, né? Tá. Beleza. Seguindo. Eu expliquei para ela, fui... Tá acelerado mesmo, eu deixei acelerado. Na hora que eu gravei, deixei acelerado. Débora, a situação é a seguinte, ó, explicando. Sim, ó. Qual que é a parada do rapport? Vocês vão ver ali na frente, vai ficar bem evidente, né? Eu todo momento tô dizendo que, ó, eu tô te atendendo, mas eu sei da tua condição, tá? Eu tô aqui para te ajudar. É a parada da empatia. Eu tô aqui para te ajudar, eu sei da tua condição, tal. A defensoria não vai fazer o que vocês querem. Vocês precisam de um advogado particular. O tempo todo eu batendo nisso. Para você. O objetivo do recurso é sempre diminuir a pena, tá? A pena dele, para ele não ser preso, não digo nem não ser preso, mas para ele ficar no regime prisional mais brando, a pena dele tem que ser menos de 8 anos, tá? Então, assim, ele fica no semiaberto já dá para tentar uma tornozeleira para ele ficar em casa. É uma possibilidade, tá? Só que assim, eu vou te dizer, eu sei que vocês estão numa situação aí, pelo que você disse, que não tem condição de constituir advogado, mas com a defensoria ele não vai conseguir isso, tá bom? Então... Qual seria o valor? Chegou de bate-pronto. Gente, o tanto de gente que eu vejo falando, não passe valor por mensagem para o cliente. O tanto de gente que eu vejo falando isso, mas eu estou mostrando para vocês. Vocês viram eu atendendo semana passada, eu começando a atender, eu estou mostrando a conversa inteira para vocês, e a conversa foi isso, não teve conversa por telefone, não. Foi inteira por mensagem. E eu passei o valor para eles como? Por mensagem? Débora, recurso de apelação em caso de tráfico, eu cobro 5 mil, tá? Forma de pagamento, eu abro para o cliente a forma que ele consegue pagar. Daí você me fala. Exemplo, eu consigo pagar 500 reais. Outra coisa, eu já sei que a mulher não tem dinheiro. Ela falou que não tem como contratar advogado. Eu joguei para uma pessoa que já fala de bate-pronto. Eu não tenho como contratar advogado. O que você acha? Jogar 5 mil. Ó, 5 mil reais. Você acha que a pessoa vai fechar? Não? Daí o que a gente faz? Por mês, consigo pagar 300 reais por mês. Daí vai da gente conversar, a gente negociar, tá bom? Beleza? Inclusive eu olhei o processo agora há pouco, tá, Débora? Eu dei uma consultada no processo. Outra objeção, que seja golpe, o que a gente faz? Mostra o processo. Manda print do processo. Manda foto. Tá aqui, ó. Agora há pouco, para poder ter certeza do que tá acontecendo. Ainda não começou a contar o prazo do recurso dele, tá bom? Ainda não foi juntado no processo ainda a citação positiva, né? A intimação dele positiva ainda não foi juntada. E assim que for juntado no processo, começa a contar o prazo. Ele ainda não tem prazo para apresentar o recurso ainda. Seguimos. Daí ela perguntou se podia ser 300 Eu abro por pro cliente, mês. a forma que ele consegue. Opa, passei aqui.
Gente, outra coisa, quem não dá valor em parcela mensal disso aqui, não sabe o que está perdendo, tá? Parcela recorrente, todo mês, de um cliente adimplente, é uma das melhores coisas do mundo. Quando você menos espera, trezentão na conta. Menos espera, opa, duzentão na conta. Gente, tem gente que coloca lá um mínimo, eu só faço parcela de 500. Gente, na real, se o cliente pode me pagar 300, 400 por mês, a única coisa que eu penso é que daqui a 2, 3 anos, o valor do dinheiro vai ser menor. Isso eu penso na hora de parcelar. Então, daí eu aumento um pouquinho. Eu jogo um pouquinho acima. Porque hoje R$1.000... filho, é isso. E se tiver adimplente, 25 nomes pagando duzentão, cara, fechou. Você já tem um fixo que cobre teu escritório inteiro. Entendeu? Quanto você consegue de entrada? Você me estipula quanto você consegue, tá? Você consegue R$500 de entrada? E o restante parcelados em parcela de 300? Se conseguir isso, eu já faço contratinho, faço procuração e já dou uma entrada já no recurso dele, tá bom? Gente, então assim, ó, 500 de entrada, parcela de 300. Para um recurso de apelação. Quanto tempo... Já está pronto, eu ainda não protocolei só a interposição. Quanto tempo vocês acham que eu demorei para fazer o recurso de apelação? Palpite? Às 3 horas? 3 horinhas. Uma 3 hora. horinhas. 3 horinhas. Cobrei 5.000 por 3 horinhas. Tá bom? Tá, vamos fazer assim, ó. Você quer que eu faça o recurso, né? Então, a gente faz desse jeito. Você me paga na segunda-feira, tá? Você me paga na segunda-feira da semana que vem, beleza? Eu já vou fazendo o recurso. Daí, a primeira parcela fica de R$300, fica para março, daí, tá bom? Pro dia 5 de março, entendeu? Daí agora vocês vão ver o que é o rapport. Esse momento aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Chega a ser um absurdo. Isso aqui é o rapport. Eles estão indignados que um réu primário pegou mais de 8 anos num tráfico. Eles estão indignados. Chega a ser um absurdo. Eu entrei na mesma sintonia dela. Ela está revoltada com o judiciário. Eu também tenho que demonstrar revolta com o judiciário. Eu tenho que alinhar como se fosse um diapasão, né? Eu tenho que alinhar minha sintonia com a sintonia dela. É isso, Sardinha? Você que é... Igual a radioenergia, sintonia. Lembra? Você já dei aula sobre isso. Sempre na mesma sintonia do cliente. Tá falando alto? Fala alto. Tá falando baixo? Fala baixo. Tá falando fino? Continua falando normal, só que na mesma sintonia. Já pediu a conta? Já pediu a conta? Eu não sei vocês, mas eu tenho um cartãozinho que eu tenho todos os meus dados bancários que eu mando para o cliente. Eu acho muito mais fácil. Não sei se vocês usam isso também. Fica a ideia. Quem não tem, fica a ideia. Quem tem, é muito bom. Daí ela e agora o momento. Tá aqui, ó. O momento. Pá! Entradinha na mão e já era. Processo fechado, entradinha na mão. Gente, esse aqui é um caso, né? Como a gente já se estendeu bastante, eu trouxe um caso que eu comecei o atendimento na terça passada pelo Jus Brasil, teve fechamento de contrato, mostrei passo a passo para vocês como foi, como aconteceu, como virou, para mostrar para vocês que o que a gente fala, a gente faz, né? Então, tá aqui. Se a gente conseguiu fazer, vocês também conseguem, tá? A Aline que tá com o mês de janeiro sem muito fechamento de contrato. O que eu acho que a gente pode fazer? Durante a semana, vamos meter uma reuniãozinha no Meet e abrir uns casinhos no Jus Brasil, no teu Jus, beleza? Eu me proponho a te ajudar. Se for alguma outra situação que seja família, daí vai precisar do auxílio de outra pessoa, porque não é muito minha área, mas eu me proponho a te ajudar, tá bom? E
fazer você ter resultado para mostrar para todo mundo que o resultado vem, né? Beleza, rapaziada? Acho que era isso. A reunião de hoje é essa. E reunião que vem, acredito que não serei eu, tá? Reunião que vem, acho que vamos ter convidado, beleza? Mas eu aviso para vocês quem vai ser, tá? Vou agora parar de gravar e